O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. Como podemos entender este Provérbios no versículo de número 7? Primeiramente, para que nós possamos entender esse Provérbios, o significado dele, precisamos entender o significado da palavra temor nesse provérbio. Embora a palavra temor seja sinônimo da palavra medo também, significa medo, temor também significa medo, mas quando é falado em relação a Deus, na maioria das vezes na Bíblia, quase todas as vezes, não está se falando de medo, de pânico, de pavor, e sim de respeito, de reverência profunda a Deus. Dando um exemplo, quando nós éramos mais novos, quando nós éramos crianças, nós obedecíamos os nossos pais, né? Até por medo também, por medo de levar uma surra, né? Porque eles eram maiores, mais fortes que nós, tínhamos esse medo deles e por isso obedecíamos a eles. Mas logo que chegamos a ser adultos, nós os obedecemos não mais pelo fato do medo, nós obedecemos eles pelo fato do respeito e a reverência que nós temos para com os nossos pais. Então, esse provérbio ele está se falando que o temor, ou seja, o respeito e a reverência que nós vamos devotar ao Senhor é o começo do conhecimento, de todo conhecimento. Mas esse conhecimento aqui, que está se falando em provérbio, não está se falando de um conhecimento secular, porque nós observamos, né, nós não podemos descartar o fato de que muitas pessoas têm conhecimentos em diversas áreas, né, da medicina, da ciência, de todas as diversas áreas, e são pessoas, muitas vezes, são pessoas que não temem a Deus, mas têm um conhecimento, um determinado conhecimento. Mas o Provérbios não está se falando de um conhecimento secular, está se falando de um conhecimento da pessoa de Deus, da personalidade de Deus, de quem é Deus. Então, para que nós possamos ter esse conhecimento de Deus, nós precisamos temer ao Senhor. Por quê? Porque para termos o conhecimento de Deus, é necessário que Deus ele venha se revelar a nós, ele venha se dar a conhecer a nós. Porque nós de nós mesmos não vamos conseguir conhecer ao Senhor se não for pela capacidade que o Senhor venha nos dar. Então, para isso nós precisamos temer ao Senhor, para que o Senhor ele venha se revelar a nós. O Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em Mateus capítulo de número 11, que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e este é quem o Filho o quiser revelar. Então é necessário que o Pai ele se revele a nós. Mas para isso nós precisamos temer Ele, reverenciar a Ele e dar a honra que é devida ao seu santo nome. Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva, ou seja, como a saída do sol, será a sua saída, e Ele a nós virá, como uma chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, aquela chuva, né? Que venha ao tempo certo para fazer germinar, para fazer dar o crescimento necessário ao grão, à espiga, né, ao fruto para a colheita, preparando-se para a colheita. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, esse texto está falando sobre isso, sobre esse conhecimento de Deus, a necessidade. Lá também em Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 10, está se falando que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a instrução. Então, nós precisamos temer a Deus, reverenciar a Deus, respeitar a Deus, para que possamos conhecer ao Senhor, né? Lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então o provérbio está dizendo que o temor do Senhor é o princípio para esse conhecimento.
Deus não vai se revelar uma pessoa que não teme Ele, que não respeita e que não o honra. Então, os insensatos desprezam a sabedoria e o conhecimento e a instrução. Então, uma pessoa insensata, a segunda parte desse versículo, está dizendo que a pessoa insensata, ela despreza esse conhecimento. O que é uma pessoa insensata? Em outras traduções já traduz por uma pessoa louca, né? Uma pessoa insensata é uma pessoa que não condiz com o senso, ou seja, ela está fora de si. Ela não tem um bom senso, ela não consegue discernir bem as coisas. É comparado a uma pessoa que delira com uma pessoa que está louca. Então, a pessoa insensata é assim. Porque alguém, né, nós que somos mortais, somos pó, somos cinza, desprezar um conhecimento de Deus, nós que somos criaturas de Deus, criados pelo nosso Pai, nós desprezarmos o conhecimento de Deus, não querer conhecer a Deus, a Bíblia nos compara como alguém louco. Então, como nós podemos fazer isso? Nos aproximando de Deus. A Bíblia diz que chegai-vos a mim, o Senhor diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. À medida que você e eu nos aproximamos de Deus, adorando, buscando, orando, meditando, nós vamos nos aproximando de Deus e Deus vai se aproximando de nós. Ele assim olha para a nossa vida e ele começa a se revelar na nossa vida. Quando ele vê que dentro de você existe verdadeiramente um desejo de conhecer Ele e você tem temido a Deus, tem respeitado a Deus, Ele vem a nós. Então, os insensatos desprezam a sabedoria e desprezam a instrução. Eles não querem ser instruídos. Então nós não devemos aqui também compreender essa outra parte aqui, que os insensatos desprezam o conhecimento de Deus. É como uma pessoa está lançando ali as pérolas aos porcos, ou seja, alguém que não quer saber do que você está falando. Então a palavra ela está comparando alguém insensato, alguém que está desprezando esse conhecimento, tá bom? Então que você venha ser abençoado e que nós venhamos estar também sendo abençoados e até a próxima meditação em nome do Senhor Jesus Cristo.